uma manifestação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um com Deus e ele sempre esteve com Deus. Aqui diz bem claro, o verbo era Deus. Amém? Jesus é Deus. Mais para frente um pouquinho, no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só que interessante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 3, João capítulo 1, versículo 3. Ou seja, tudo que existe foi criado por meio de Jesus. E muitas vezes nós pensamos apenas em Deus Pai como Criador, mas Jesus também é Criador. Jesus estava lá quando o mundo foi criado, muito antes dele nascer através da barriga de Maria. Ele já existia, ele já estava com o Pai e com o Espírito Santo. Pastor, como que todas as coisas foram criadas por intermédio dele? Porque no versículo 1 você leu que ele era o verbo de Deus. Então quando Deus manifesta palavra falada, palavra escrita, ali é uma manifestação de Jesus Cristo. Quando Deus disse, como que ele criou as coisas? Ele disse, haja luz e houve luz, haja isso e haja aquilo. Ele foi falando e as coisas foram surgindo. O falar de Deus é uma operação de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava presente na criação. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Amém? Isso me dá uma grande expectativa. Porque se Deus levou 6 dias para criar a terra, né? No 7º descansou. E Jesus há mais de 2000 anos ele disse, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Entendeu a relação? Se tudo que é lindo que a gente já viu nessa terra fez em 6 dias, e há mais de 2000 anos ele disse que estava indo preparar um lugar para a gente, imagina o que ele não está preparando para a gente. Amém. Com certeza o céu, a Nova Jerusalém, vai ser um lugar muito, muito melhor do que tudo que tem aqui na terra. Você acredita nisso? Amém. Outra coisa sobre Jesus, outro fato sobre Jesus. Quando imaginamos ele muitas vezes nós pensamos como aquele Jesus do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, todo arrebentado. E ele já esteve daquele jeito, mas não está mais. Ele foi glorificado. O que significa isso? Aquele corpo de Jesus que estava todo machucado, aquele corpo de Jesus que estava todo arrebentado, ele foi restaurado e hoje ele está sentado à direita de Deus. Um exemplo disso você pode ver em Apocalipse 1 a partir do versículo 13, se você quiser olhar em casa. Jesus não está mais fisicamente todo arrebentado. Jesus foi glorificado. Eu chego até a cogitar se talvez ele nem vai ter o tal dos furos nas mãos que a gente canta e brinca. Talvez ele nem vai ter, talvez ele deixe como lembrança, né? Para a gente olhar e lembrar, mas sinceramente, eu chego a pensar que talvez nem o furo na mão tem mais. Porque ele vai estar glorificado. E assim aqueles que creem e forem morar com ele vão estar também, amém? Hoje a gente comentava com alguns aí dos joelhos, da cirurgia, lá a gente vai estar bom, né? Se existir futebol no céu, vai dar para jogar. A gente não vai ter dor. A Bíblia diz que lá não haverá mais choro, lá não haverá mais doença, nesse lugar que Jesus prepara para nós. Outra coisa que eu queria te dizer ainda é que Ele é. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Eu sou o que sou. Olha que nome interessante, Eu sou o que sou. E quando foram prender Jesus, você encontra isso lá no Evangelho de João, no finalzinho, quando foram prender Jesus, perguntaram, mas quem é Jesus? Quem é Jesus? E ele disse, sou eu. Quando ele disse, sou eu, todo mundo caiu no chão. Porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Tem 3 coisas básicas sobre Deus que todo mundo conhece. Que Deus é onipotente, é onipresente e onisciente. Ou seja, Deus pode tudo, Deus está em todo lugar e Deus sabe todas as coisas. E assim é Jesus Cristo. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele é todo poderoso. Amém? Amém. Tudo tranquilo até aqui? Outra coisa muito interessante, que às vezes a gente não sabe. Muitas vezes nós pensamos que a cruz foi tipo um plano B. Pensamos que tipo Deus criou
o ser humano, e agora deu tudo errado, o ser humano pecou, o que eu vou fazer para resolver? Vou mandar meu filho, aí vem Jesus, e daí não dá certo, o que eu vou fazer? Mato ele, que coisa, o ser humano. E não foi assim. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 até o 20, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 até o 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado para nós nesses dias. Antes de criar o mundo, Jesus já havia decidido que ele ia morrer na cruz. Antes de criar o mundo, porque Deus não é irresponsável. E quando Deus se propõe a criar uma humanidade com capacidade de escolha, ele sabia que a gente ia fazer carne. E ele pensa, já que eu vou dar liberdade para eles escolherem entre o bem e o mal, infelizmente, a Eva vai morder aquela fruta. Infelizmente. Então, antes de criar, eu já vou ter um plano de resgate. E antes de nos criar, ele já decidiu. Eu vou aqui inventar uma cena para ficar mais fácil da gente entender. Como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem numa mesa conversando, e aí eles dissessem assim: e aí, vamos criar a terra ou não vamos? Eu acho que vamos, quem sabe vamos. E daqui a pouco um diz assim: poxa, mas se a gente criar, eles vão pecar, né? Se a gente der essa liberdade de escolha, a gente já sabe o futuro, sabe o que vai acontecer. Só tem um jeito, um de nós teria que Jesus bate na mesa e diz assim: pode criar, Pai, pode criar que eu garanto por eles. Se eles pecar, eu morro na cruz e salvo eles. Inventei a cena aqui, mas é mais ou menos por aí. Jesus assume para si a responsabilidade sobre nós. Então, Deus cria a terra, cria nós somos um presente para Jesus, e a gente faz caca, a gente faz coisa errada. E aí Jesus assume a responsabilidade para si e vem nos resgatar. Uau! Isso é demais. Imagina antes de você ter um filho, saber que você vai ter que morrer pelo filho e que o filho vai fazer caca. E Jesus, antes de nos criar, ele aceitou o desafio de morrer para nos salvar. Isso é amor, né? Isso é amor. Isso é amor. Ele preferiu morrer aqui na terra do que passar a eternidade sem nós. Isso é demais, demais, demais. A terra só continua existindo porque um dia Jesus morreu na cruz. Nós estamos aqui hoje porque um dia Jesus aceitou morrer na cruz por nós. Os sacrifícios que os judeus do Antigo Testamento faziam de boizinho, de coisa arada, tudo só era apontando para Jesus que um dia ia morrer na cruz. A segunda coisa, a primeira é que esse Jesus ele é Deus. A segunda é que esse Jesus se tornou homem por nós. Se você continuar lendo o texto de João, mais para frente no versículo 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Deus chamado Jesus Cristo, que estava lá no céu junto com o Pai e o Filho, ele toma a decisão que agora ele abriria mão dos seus poderes divinos e ele viria até a terra através da barriga de uma mulher. Isso é milagre. E para você estar numa igreja hoje, você tem que acreditar no sobrenatural, porque mais sobrenatural do que uma mulher virgem ficar grávida não tem. Mais sobrenatural do que alguém que morre ressuscitar não tem. E esse é Jesus. E ele deixa os seus poderes divinos lá no céu, e ele vem como um bebê, e ele nasce, e ele passa pela fase do Thomas, ele passa pela fase do Josias, ele passa pela fase do Thales, e ele vai crescendo, e ele vai se tornando um menino, vai se tornando um adolescente, vai se tornando um homem, e vive aqui nessa terra por quase 34 anos, 33 anos e meio, e vai uns quebrados ainda. E ele passa pelo que nós passamos. A Bíblia nos deixa claro em Filipenses 2, dos 5 até o 7, ele abre mão, ele não se apegou àquilo, mas ele abre mão dessa sua condição.
e ele vem como um ser humano. Você pode ver que o poder de Deus manifestado em Jesus Cristo, os milagres, as maravilhas, ele faz depois dos 30 anos. Por que depois dos 30? Porque ele veio como um ser humano como nós. E ele só opera milagres depois que ele é batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. E ele recebe o batismo do Espírito Santo, ou seja, o poder sobrenatural, como você pode receber. Por isso que ele diz que nós podemos fazer obras iguais às dele e outras maiores ainda. Porque as obras que ele fez foi pelo poder do batismo do Espírito Santo, que você também pode receber. Amém. Amém? Por isso que ele disse que a gente podia fazer coisas iguais que ele fez maiores. Porque ele passou uma vida vivendo como uma pessoa humana. Uma pessoa humana. Um dia o evangelista, ele pisou numa formiga. E de repente o Espírito Santo começou a trazer muito arrependimento no coração dele por ter matado aquela formiga. E ele não era budista, tá? Ele realmente foi algo porque Deus queria explicar uma coisa para ele. E daí ele começa a chorar e dizer: me perdoa, Deus, como é que eu faço para essas formigas entender que eu estou arrependido, que eu quero, que foi sem querer. Aí o Espírito Santo disse para ele: só se você nascer como uma formiga, viver no meio deles e falar a língua deles. Daí ele entendeu que era aquilo, Deus estava explicando o que Jesus fez. Porque Deus se manifestou fumegando em cima da montanha, só Moisés subiu e o povo disse assim: Moisés, fala com o povo! Mas a gente não quer falar que a gente está com medo. Mas aí vem Deus, Jesus Cristo, e ele vira formiga. Ele nasce como um de nós, e ele vive na terra como um de nós. E quando Jesus nos ensina, ele não nos ensina como alguém que está longe, como alguém que não sabe das coisas. Ele não ensina como, sei lá, um filhinho de papai bem rico que passa no carrão importado que ganhou de presente do pai, sem nunca ter trabalhado, bota a janela para fora, olha para a pessoa que está pedindo dinheiro e diz assim: ó, toma aqui a tua moeda, mas tu só está aí porque tu quer. Ele não faz isso. Ele vem e nasce como um de nós, como uma pessoa. E ele passa pelas tentações, pelas provações, pelos desafios como um de nós. Então, quando ele nos aconselha, quando a Bíblia nos dá conselho, não é só de um Deus que está lá de cima e não sabe o que a gente passa aqui embaixo. É de um Deus que vem aqui embaixo e passou coisas piores que você. E ele sabe do que ele está falando e ele é apto para te ajudar. Porque ele sabe como é que são as coisas aqui. Amém. Ele tanto sabe como são as coisas aqui que ele disse: o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Jaz a gente fala quando alguém morreu e coloca no caixão. Está morto, está apodrecendo. Jesus diz: o mundo está morto, está apodrecendo no maligno. Ele veio aqui na terra e ele chegou nessa conclusão. Ele veio aqui na terra e ele disse: nesse mundo tereis aflições. Ele viu que a coisa estava complicada. Então os conselhos da Bíblia não são os conselhos de alguém longe que fala a lorota para você. É coisas de alguém que veio aqui, viu como é que estavam as coisas e fala com você. Amém? Esse é meu Jesus. Aleluia. Esse é meu Jesus. E Jesus passa por dramas, como os dramas que você passa. Por exemplo, existe a possibilidade de que o pai de Jesus, José, o pai aqui na terra, tenha morrido meio cedo. E Jesus tem que ter ajudado então a sustentar Maria e os outros filhos dela. Ela tinha também um filho chamado José, outro filho chamado Judas, outro filho chamado Tiago. Judas não, que traiu, tá? O outro. E mais algumas irmãs. Então agora, na falta de José, quem é que ia cuidar da mãe e dos outros irmãos? Jesus, como irmão mais velho, ele precisava agora ser o cabeça provedor da família. E se isso realmente veio a acontecer, eu te pergunto assim: será que foi fácil para Jesus cuidar da casa? Com pelo menos 5 crianças a mais ainda? Porque a mulher, o trabalho dela não era muito valorizado na época. Você acha que foi fácil? Então Jesus estava exposto a um contexto de dificuldade financeira. Aqui não tem ninguém assim, né, pastor Lucas? Ninguém passou de aperto financeiro aqui, né? Ninguém passou. Quem nunca, né? Quem nunca? E Jesus nasce num contexto, numa região, numa cidadezinha de dificuldade financeira. E Jesus enfrenta com a sua família um contexto de realidade financeira difícil, a ponto de que a Bíblia chega a dizer: ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Contexto
Tá vendo? Todo mundo agora já se identificou com Jesus nessa situação, né? Se identificou, essa situação de luta. O que mais? Em Marcos 3, 20 e 21, diz que Jesus saiu para pregar e tudo, e daqui a pouco os irmãos, a mãe dele foram lá e queriam se apoderar dele. Sabe qual é o contexto? Eles começaram a achar que Jesus estava doido. Jesus começou a pregar, começou a ensinar, duvidaram do chamado, duvidaram da fé dele. A família riu da fé dele. Você se identifica com alguma coisa assim? Às vezes a família ri dos teus sonhos, ri dos teus planos, ri dos teus projetos. Às vezes a família ri da fé que você segue. A família começou a achar que ele estava doido. Porque tinha um costume na época de que cada um cuidava do seu doido. Então, quando alguém tinha na família alguém que não estava bem psicologicamente, o que a família fazia? A família se apoderava dele e cuidava para ele não fazer nenhuma bobagem. E a mãe e os irmãos de Jesus estavam pensando em fazer isso. Jesus ficou doidinho, vamos se apoderar dele. Vamos levar ele para casa e não vamos deixar ele fazer doidice por aí. Pensaram que Jesus estava mal. Se ainda quisessem ajudar, mas não, é que Jesus estava bem e eles não estavam compreendendo. Você já se sentiu incompreendido pela família, pelos amigos? Pois é, Jesus passou por isso. Foi incompreendido pela própria família. A própria família achou que ele não ia dar nada que preste, que ele era um doido varrido, que ele estava com problemas, que ele estava saindo, que o jeito dele viver sua fé estava exagerado. Alguém se identifica com uma situação assim? Jesus passou por dramas fortes dentro da sua casa. Mas Jesus venceu, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Ou seja, não desanime, não disse: eu venci. Sabe o que mais Jesus enfrentou? Mentiram sobre ele. Alguém já contou alguma mentira sobre você? Caluniaram, fizeram fofoca. Já fizeram alguma fofoca? Não, no cristal não tem fofoca, né? Já fizeram alguma fofoca de ti? Jesus passou por isso. Ficaram, esse aí, fizeram fofoca. Julgaram ele de forma errada. Ele teve uma causa na justiça e foi testemunha falsa falar dele. Ele foi julgado e foi condenado sem não ter feito nada errado. Você já foi alguma vez condenado sem fazer nada errado? O que mais? Religiosos criticavam ele. Religiosos diziam que ele estava errado, que ele era doido, etc, etc. O que mais? Queriam bater nele, queriam espancar ele, queriam matar ele. E passou alguma coisa parecida? Um dia, a pressão em cima de Jesus era tanta, claro, espiritual, mas também psicológica. Era tanta pressão psicológica em cima da cabeça de Jesus, que ele começou a suar e chorar lágrimas de sangue. Isso é possível quando uma pessoa está num aperto psicológico tão forte, pode arrebentar microvasos e ela pode ter esse tipo de sangramento. Jesus estava numa pressão psicológica como nenhum outro ser humano jamais passou. E além disso, uma pressão espiritual. Porque você vê os demônios te tentar. Fazer um pecado, não. Ele era o próprio capeta que ia tentar ele. A pressão em cima dele. Você já se sentiu pressão em cima de você que parece que você não vai aguentar? Pressão, pressão, pressão. Você imagina Jesus, que era Jesus, só conseguia orar assim: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Passa um tempão e só tem essa frase. Ou ele não orou mais nada, ou ele só conseguiu orar isso. Ele volta, está os discípulos dormindo, ele volta, fala essa frase. Ele volta, eles estão dormindo, ele volta, fala. Eu acho que talvez Jesus só conseguia dizer isso na oração, de tanta pressão que ele estava. Você já se sentiu pressionado? Que é difícil até de orar? Você já sentiu pressão aqui dentro na cabeça? Ansiedade, medo, desânimo, tristeza? Você já passou por alguma coisa assim? O teu Jesus, ele não está longe, ele não fala de longe, ele fala de perto. Ele sabe o que você está passando, porque ele já passou isso que você está passando. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele já enfrentou isso. E ele quer te salvar agora, ele quer te ajudar a sair dessa. Porque ele sabe como é que é. Ele entende o que você está passando. Talvez as pessoas ao redor não entendam, mas Jesus entende o que você está passando.
Ele quer te ajudar a sair dessa. Ele quer te dar força nesse momento. Ele passou pressionado por todos os lados. Ele viveu como você. Ele viveu como homem. E ele é apto para te ajudar. Amém? Jesus Amém. é apto para te ajudar. Ele é teu substituto. Que vamos ser francos, todo mundo já errou nessa vida. Ninguém aqui por si só pode dizer que é santo. Todo mundo já errou. Mas Jesus tomou o cálice da ira de Deus para que você pudesse tomar o cálice da santa ceia do Senhor. Jesus recebeu na cruz o teu castigo para que você hoje possa viver a bênção dele. Jesus morreu a tua morte para que hoje você possa dar continuidade na vida dele. Antes de completar 34 anos de idade, Jesus morreu por ti, para que você possa continuar fazendo o que ele faria se ainda tivesse continuado vivo aqui na terra. Ele trocou de lugar, ele te substituiu. Como que você ia poder morar no céu? Fala sério. Nenhum de nós ia poder morar no céu. A Bíblia fala de um lugar que Deus preparou para o diabo e os seus anjos, e esse lugar é o lago de fogo e enxofre, que todo mundo chama de inferno. O inferno não é o lugar onde o diabo manda. O lago de fogo e enxofre, o destino eterno de Satanás não é. Aquele fogo foi aceso por Deus para queimar o diabo. Mas as pessoas que não creem no seu Salvador, elas acabam indo para lá também, porque escolhem seguir os passos de Satanás. Mas no final, Deus vai jogar o próprio diabo nesse lago de fogo e enxofre. Lá ele vai queimar o fogo aceso por Deus. E aqueles que creem em Jesus, aqueles que aceitaram a troca, aqueles que aceitaram a vida de Jesus, vão morar nesse lugar chamado de Nova Jerusalém, conhecido como céu. Amém. Vão morar para sempre com ele. Aleluia. A pior dor que Jesus sentiu aqui na terra não foi ser cuspido na cara. E eu dou graças a Deus que quem era Deus era Jesus e não você, porque se você tomasse uma cuspida na cara, você ia mandar cair um raio na cabeça do algoz na hora, não é? Ou ia destruir o planeta. Chega disso. A pior dor de Jesus não foi tomar um soco na cara. O que você faria se você fosse Deus do universo e alguém te desse um soco na cara? Coisa ia ficar feia. A coisa que mais doeu em Jesus não foi colocar uma coroa de espinhos, com espinhos que talvez atingissem até 15 centímetros. A pior dor não foi quando pegaram uma vara e bateram, cravando aquela coroa na cabeça dele. A pior dor que Jesus sentiu não foi quando eles bateram com chicotes pontiagudos, com pedacinhos de ossos amarrados nas pontas e arrancaram pedaços do couro das costas de Jesus e abriram feridas e aquilo começou a sair sangue. Essa não foi a pior dor que ele sentiu. Largaram uma capa por cima, a capa gruda, depois vem o soldado, arranca a capa, reabre as feridas, ele sangra de novo. Essa não foi a pior dor que Jesus sentiu. E talvez você diga, então já sei qual foi a pior dor, foi carregar depois de tudo isso, aquela cruz pesada, aquele patíbulo que tinha pelo menos 70 quilos nas costas, essa deve ter sido porque ele caía. Essa não foi a pior dor. Talvez então a pior dor tenha sido quando desconjuntaram, porque a profecia dizia que nenhum dos seus ossos podia ser quebrado, então desconjuntaram ele e pregaram. Talvez a maior dor foi esse desconjuntamento, não foi? Então foram os cravos colocados nas mãos e nos seus pés? Não foi essa a pior dor. Então talvez foi quando finalmente penduraram ele naquele soquinho que deu? Não. Pastor, qual foi a pior dor dele? Foi quando ele viu o povo? Não. Pastor, foi quando furaram o seu lado e atingiram? Não. A pior dor foi que Deus reuniu todos os nossos pecados. E sobre aquele que não tinha nenhum pecado, Deus transformou ele no pecado por nós. Deus pegou o seu pecado, Deus pegou o meu pecado, e Deus agora joga sobre Jesus Cristo. E quando Jesus está ali naquela cruz, agora o Pai olha para ele, e não pode haver mais unidade entre Deus, o Pai, e seu Filho Jesus, porque ele está carregando o teu pecado na cruz.
E a Bíblia diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Jesus agora estava separado do seu Pai eterno, a ponto de que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o teu pecado, o meu pecado agora estava em cima de Jesus e separaram Jesus do Pai. Essa foi a maior dor de Jesus. E agora Deus derrama o cálice da sua ira. O castigo sobre o pecado Deus derrama sobre Jesus. O castigo sobre os assassinos, sobre os estupradores, sobre os corruptos, Deus lança o castigo que seria seu por causa das tuas mentiras, por causa da tua violência, que seria meu, e Deus pega e derrama sobre Jesus. E Jesus sente a dor dos nossos pecados caindo sobre Ele. E Ele sente o que Ele nunca tinha sentido antes. Ele se sente desligado de Deus. Jesus foi cortado da presença de Deus para que você fosse ligado na presença de Deus. Jesus é preso em uma cruz que provavelmente não tenha sido feita para Ele, mas era a minha cruz, era a tua cruz, porque a gente merecia condenação e Ele não. E sabe de uma coisa? Do lado de Jesus estava um cara, um ladrão, que talvez tenha sido ladrão a vida inteira, ou pelo menos descambou para esse lado nos seus últimos dias. Estava sendo crucificado do lado de Jesus. Esse camarada ladrão olha para ele e fala coisas, reconhece. E Jesus diz para ele: ainda hoje tu vai estar comigo no paraíso. Porque a salvação a gente não compra por ser bonzinho. Já ouviu aquele ditado de boas intenções, o inferno está cheio? Porque não tem nada, segundo Efésios capítulo 2, versículos 8 até o 10, não tem nada que a gente possa fazer que possa comprar, adquirir a salvação. Então vai ter gente, entre aspas, boazinha no inferno, e vai ter gente, entre aspas, má morando no céu. Como assim, pastor? Vai ter gente que ajudou os outros, que tentou fazer o bem, que tentou fazer o que é certo, mas que não creu na salvação de Deus, que acreditou que pela sua própria força podia subir a escada e chegar no céu. Não vai conseguir entrar. E vai ter gente que fez tudo errado, mas quando estava nos últimos instantes disse: Deus, eu me arrependo, se eu tivesse outra chance, se eu vivia diferente, morreu. E vai chegar no céu. Porque não tem ninguém bom o suficiente para ir para o céu, essa é a verdade. Tu acha um bom o suficiente? Tu acha alguém que nunca fez nada errado? Na nossa frente talvez, mas não tem. A Bíblia diz: não há um justo, não há um sequer. Qual é a nossa chance então? Aceitar Jesus como nosso substituto. Aceitar que Jesus tomou o cálice da ira de Deus para que você tomasse o cálice da salvação. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu falo isso aqui em Cristal há tantos anos, que você tira aquele líquido pegajoso das profundezas, ou da terra, ou do oceano, chamado petróleo. E eu te pergunto: esse copo, ele é petróleo? Não, ele não é petróleo. Mas o petróleo tem potencial para ser transformado nesse copo. Ele é refinado, ele é transformado em plástico. Plástico, eles fazem um copo. Eles transformam aquele líquido pegajoso nesse copinho. Nós, nem todos, ninguém na verdade, já nasce na condição de filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Mas diz que todos que receberam, deu-lhes o direito, e a palavra na língua original escrita ali em grego é direito no sentido de uma autoridade legal, como um documento de adoção. Quando você recebe Jesus, você recebe um documento, uma certidão, dizendo: filho de Deus, filha de Deus.
Amém. A salvação não é para quem se acha bom. A salvação é justo para quem se acha ruim. A salvação é justo para quem sabe que é ruim. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento e sim pecadores. Que é na versão Sidney da linguagem de hoje, como é que seria? Jesus disse mais ou menos assim: quem acha que é bom, tá? Eu não vim ajudar vocês. Eu vim ajudar vocês que entendem que precisam de ajuda, que admitem que já erraram nessa vida. E é isso que Jesus vai fazer hoje. Esse é o meu Jesus. Amém. Esse é o teu Jesus. É aquele que veio para aqueles que sabem que já erraram nessa vida. Se você não errou nunca na vida, você não precisa mais vir aqui. O pastor Lucas disse: pode dispensar essa pessoa. Nunca errou na vida, não precisa vir na igreja. Isso é tão bom, né? Agora, se você já errou, se você já fez algum pecado, você precisa desse Jesus. Amém. Eu preciso desse Jesus. Mais alguém precisa? Amém. Tem mais alguém que precisa? Amém. Eu preciso. Eu preciso, porque eu não sou bom o suficiente para ir para o céu. Só Jesus na minha casa. Só Jesus para me salvar. Só Jesus para te salvar. Só assim para a gente se encontrar lá no céu e fazer uma aglomeração bem boa. Só assim. Se você morresse hoje, para onde é que você ia? Você já sabe? Dona Maria vai para o céu. Glória a Deus. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se com a tua boca tu confessares que Jesus Cristo é o Senhor. Perdão, esse não é 1 João 9. João 9 isso, ele é fiel, está certo, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Se você confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus morreu sim, mas não ficou morto, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus esperando que você convide ele, que você receba ele, que você diga: Jesus me salva. E aí você vai ser transformado de uma criatura de Deus num filho de Deus. Amém. Feche os teus olhos.